Começa agora. Plantão do Evangelho no Lar. Viralizando o amor e a solidariedade. Olá, esta é a TV Mundo Maior e a Rede Boa Nova de rádio, emissoras da Fundação Espírita André Luiz, nesse Plantão do Evangelho no Lar. É uma alegria ter você conosco nesta terça-feira, dia 31 de março de 2020. Agora são 18 horas e 46 minutos. Né? Se você, nesses últimos dias, não tem acompanhado a programação da Rede Boa Nova de rádio e da TV Mundo Maior, você deve estar estranhando essa programação nesse horário, mas desde a semana passada, neste esforço da Fundação Espírita André Luiz para ser o centro espírita de toda a humanidade, aberto 24 horas por dia, nós reformulamos a nossa programação. Como é sabido, muitas das casas espíritas, obedecendo à Organização Mundial de Saúde, né, tiveram que cerrar suas portas momentaneamente. E a TV Mundo Maior e a Rede Boa Nova de rádio aceitou o desafio de ser o centro espírita de toda a humanidade, aberto 24 horas por dia. E este é o Plantão do Evangelho no Lar, onde todas as noites, às 18 horas e 45 minutos, ou melhor, todas as noites não, de segunda a sexta-feira, nós estudamos um trecho de O Evangelho segundo o Espiritismo. E para estudar conosco hoje, a minha querida amiga Estela. Boa noite, Estela. Boa noite, André. Tudo bem? Eu vou bem, e você, querida? Também, obrigada pela oportunidade. Nós que agradecemos. Como é que você está curtindo a clausura aí, Estela? Hoje eu estou bem, porque tive até a oportunidade de passar um botãozinho, né? Que a gente não tem nem tem feito isso esses dias, porque está sendo um desafio mesmo. É isso aí, mas graças a Deus está dando tudo certo. Estela, você faz para nós a prece? Faço sim, vamos lá? Vamos lá. Então vamos todos nesse momento nos sintonizando e elevando nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso modelo e guia, aos bons espíritos, que junto a nós estão nesse momento para começarmos esse Evangelho. Que esse estudo possa cumprir o seu melhor papel, que é a união da família, que é a harmonia dos lares, nesse momento que estamos passando por essas dificuldades. E que possamos, através desse estudo, do Evangelho, dos ensinamentos do Mestre, procurar a nossa melhora moral. Graças a Deus. Graças a Deus, graças a Jesus. Vamos aqui começar o nosso Plantão do Evangelho no Lar. Você pode nos acompanhar e mandar sua participação no programa de hoje através do facebook.com/TV Mundo Maior. Lá o programa não só está sendo transmitido, como você pode também participar enviando seu questionamento, sua crítica, seu elogio, sua sugestão. Você também pode participar através de outros canais, através do telefone, né? Você pode ligar no 0800 979 5011, 0800 979 5011 ou 11 2457 5011, que a nossa querida Solange está ávida, melhor dizendo, para receber a sua ligação e a sua. Você pode enviar pelo WhatsApp 11 99 643 3827. E nessa noite nós vamos estudar uma mensagem que é assinada por um espírito protetor. Essa mensagem, ela chegou até Kardec a partir do ano de 1861, na Cracóvia, né? Mais precisamente, capítulo 11, Evangelho segundo o Espiritismo, item 13, nós vamos estudar aqui sobre a fé e a caridade. Eu vou começar lendo um trechinho do Evangelho, e você que está nos acompanhando, se quiser, não esquece, capítulo 11, Evangelho segundo o Espiritismo,
Item 13, começa assim. Disse-vos, não há muito, meus caros filhos, que a caridade sem a fé não basta para manter entre os homens uma ordem social capaz de os tornar felizes. Pudera ter dito que a caridade é impossível sem a fé. Na verdade, impulsos generosos se vos depararão, mesmo entre os que nenhuma religião tem. Porém, essa caridade austera, que só com abnegação se pratica, com um constante sacrifício de todo o interesse egoístico, somente a fé pode inspirá-la. Porquanto só ela dá se possa carregar com coragem e perseverança a cruz da vida terrena. É interessante quando a gente estuda esse capítulo, né? Eu não sei quanto a Estela e você que está nos acompanhando, mas eu tive a oportunidade de conhecer alguns ateus e gente muito especial, gente que estava envolto em atividades de benemerência, né? Bons profissionais, bons chefes de família, né? Eu até diria, na época eu dizia assim, nossa, eu acho que esses ateus, se bobear, são melhores do que eu, que sou cristão, né? E aí, quando eu li a primeira vez essa mensagem, eu falei assim, mas eu não concordo, né, com o que o nosso querido Espírito Protetor falou, porque eu conhecia ateus muito bons, mas se a gente começa a estudar, né, e essa é a proposta da doutrina dos Espíritos, é o estudo. Nas entrelinhas das páginas das obras de Allan Kardec, há uma quantidade enorme de informações que nós vamos alcançando na medida que a nossa cultura e a nossa educação acerca da lei divina vai crescendo, né? Tanto é que é muito comum, né, as pessoas que fazem o estudo sistemático do Evangelho no Lar, dizendo, nossa, eu já li esse trecho outras vezes, não tinha percebido isso, não tinha percebido aquilo. Isso é algo que se dá com muita constância. É muito comum esse tipo de depoimento. Mas vamos pensar um pouco. Caridade sem fé e fé sem caridade, né? Se nós não levarmos em consideração o mundo espiritual, é muito difícil que a caridade em exercício seja feita de forma racional e, mais do que isso, assertiva, né? Porque caridade, especialmente a caridade que o apóstolo Paulo nos apresenta tão bem na primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, né? Quando ele fala, muitos leem amor, né? Ainda que se eu te falasse a língua dos homens e dos anjos, mas se não tivesse amor, eu nada seria. Quando em verdade não é amor, mas sim caridade, né? Que é aquilo que o Cristo veio nos ensinar, que é a doação para o outro, a doação para a comunidade, sem esperar qualquer coisa em troca. Esta caridade, que é o amor da sua mais pura expressão crística, sem a fé, ela é manca. Porque, por exemplo, como é que você vai praticar caridade se você não acredita que a vida de um embrião é vida? É muito difícil, né? Porque para os homens que não aprendem, ou melhor, que não tomam contato com essa informação que a doutrina traz, né? Que a vida começa no instante em que o espermatozoide fecunda o óvulo, que ali começa uma ligação do espírito com o que vai ser o corpo. Se as criaturas não creem na vida após a morte, elas não têm como praticar a caridade, por exemplo, para um feto, né? Assim como não tem, por exemplo, como compreender a necessidade do sofrimento, né? Porque não entendem a vida após a morte. Não é que não sejam pessoas boas, né? Sem dúvida que são. Aliás, quando o espírito de verdade fala sobre o verdadeiro espírito, ele fala aquele que faz a sua transformação moral e se esforça para dominar suas más tendências. Isso aí pode ser qualquer criatura, né? Não precisa ser um espírita de carteirinha, mas sim qualquer criatura. Eu não sei você, Estela, mas você vê por esse prisma também ou você conseguiu captar algo que eu não consegui nesse parágrafo?
Não, eu penso assim, André, eu também pensava nessa questão, me chamou a atenção também nessa questão do ateu. Como é que ele faz a caridade sendo ateu, quando a gente lê esse parágrafo, quando a gente inclui a fé nessa conversa, não é? Sim. Como é que o ateu vê ou pensa, ou a gente conversa sobre fé com uma pessoa que é ateu? Onde entra essa fé nessa conversa? Então, o que é que ele está praticando? Quando ele vai e faz aquela doação espontânea, quando ele faz um ato de benemerência, o que é que ele está praticando? O que é? Vamos conversar um pouquinho sobre isso. O que ele está fazendo? Ou ele não é ateu, na concepção da palavra, não é? Então, vamos entender um pouquinho isso, ou a gente está conversando sobre coisas diferentes aí, vamos tentar pensar um pouquinho. Então, se a fé realmente nos leva à verdadeira caridade, a gente tem que trabalhar isso e nos leva à felicidade. Então, a gente fala assim, a felicidade não existe nesse mundo. Com a caridade amparada pela fé, nós temos sim, fazemos sim, temos a felicidade nesse mundo, não é mesmo? Ou não? Então, não está tão distante de nós a felicidade ainda nesse mundo de provas e expiações. Quando nós praticamos a caridade baseada ou estruturada nessa verdadeira fé. Eu tenho uma dificuldade enorme, viu, Estela? Eu acho que é uma deficiência minha, de compreender o ateísmo, né? E até o agnosticismo, né? Eu não sei se é porque eu fui religioso. Desde que eu me entendo por gente, eu me apeguei a algum tipo de fé, né? Fui educado em colégio de freira, tive uma passagem muito bonita em terreiros de Umbanda. Então, para mim, é muito difícil. Mas até se a gente parar para pensar do ponto de vista racional, né? Se nós estudarmos os homens, os ditos homens das cavernas, né? Que éramos nós mesmos nas instâncias primitivas ainda da nossa evolução, há pinturas rupestres que deixam muito claro que aquele povo cria em algo divino. Né? Eles não sabiam, ainda não tinham monoteísmo, né? Mas eles criam no Deus chuva, no Deus trovão, enfim. Como é que, passados tantos e tantos milênios, nós ainda não vamos crer, depois de ter evoluído tanto, não vamos crer no extrafísico, né? No mundo extrasensorial? Então, para mim, eu tenho que... Isso é quase que uma rebeldia não para com a religião, mas para com os maus religiosos, né? Nós sabemos que as religiões são todas maravilhosas. O problema somos nós, religiosos, sempre, né? Eu não sei, eu tenho a impressão que é mais ou menos por aí. Se nós conseguíssemos dar o tempo inteiro, nós religiosos, um exemplo de amor ao nosso próximo, eu acho que o ateísmo e o agnosticismo seria banido da Terra, Estela. Não sei, o que você acha? Eu acho que sim. Eu acho que da mesma forma que às vezes nós não entendemos o ateísmo, às vezes o ateu também tem dificuldade de entender a nossa posição, não é verdade? Eu acho que sem dúvida. Eu acho que é uma via de mão dupla essa questão. Então, eu acho que nós precisamos trabalhar um pouquinho essa questão, porque eu acho que a dificuldade nossa é a mesma deles. E no fim, André, eu acho que nós vamos chegar na mesma questão. Se a gente sentar e conversar, eu nunca conversei assim muito profundamente com uma pessoa que seja ateu. A gente não consegue chegar no fim de uma discussão. Eu não tenho muita propriedade para levar essa conversa muito adiante, porque eu nunca consegui conversar com uma pessoa ateu e chegar no fim da discussão. Eu tenho dificuldade um pouquinho disso. Mas eu acho que talvez a minha dificuldade seja, essa mão seja a inversa também. Não sei se eu posso explicar. Não, sim, sem dúvida. Eu vou trazer um depoimento pessoal, né? Meu filho se diz agnóstico, né? Embora eu acho que ele, em muitas coisas, é bem melhor do que eu. Mas ele se diz agnóstico.
e foi fazer uma viagem de avião e o avião arremeteu, né? E aí depois ele me contando, pai, rezei um Pai Nosso na hora, né? Então, na hora que a coisa aperta, não tem ateísmo, não, nem agnosticismo. Porque nós temos no nosso inconsciente há uma certeza, né, da vida após a morte, deste ser extraordinário que nós chamamos de Deus, né? E isso tem para mim que é uma grande força que nos move para compreender essa caridade, porque é caridade sem compreender o que está por trás do metafísico, né? É muito complicado. Como é que você vai falar de caridade e dizer que Jesus fez caridade se o camarada acredita que acabou na cruz? Que caridade é essa? Que tipo de benefício ele levou se ele acabou sendo crucificado? Agora, quando você traz a fé, não a fé sem razão, mas a fé que se apoia em razão e que mostra que não é possível que não exista algo além da vida, até porque é uma maluquice, né? Há um tempo atrás eu vi uma entrevista do Amit Goswami, não sei se todos conhecem. O Amit Goswami é um físico quântico, extremamente respeitado na academia de várias universidades estadunidenses, autor de uma série de livros reconhecidos no mundo acadêmico. E ele esteve no Brasil, uma repórter perguntou para ele, doutor, o senhor é conhecido como um físico, eu não lembro o termo mas um físico de fé, um físico que acredita no sobrenatural, era alguma coisa do tipo, né? Como é que o senhor vê isso? E a resposta dele foi interessantíssima. Eu vejo com muita tranquilidade, porque o que eu não consigo entender é que as pessoas creem que tudo se limita ao que nós conhecemos, vemos, tocamos, né? Isso dito de um homem que estuda física quântica, né? Enfim. Bom, vamos seguindo aqui, vamos mandando um abraço para quem está nos acompanhando, e que não é pouca gente, o que nos deixa muito felizes, né? Que fazemos TV, fazemos rádio, fazemos para alguém. Que bom que você está conosco, nossa gratidão. Marci Maldini, grande abraço. Dilma Maria, dizendo que está muito bom. Rosimeire Aparecida de Oliveira, mandando bênçãos para todos. Nayara Borges, Marisa Diegues, boa noite, amados. Gratidão toda nossa. Está conosco também a Regina Faria, dando boa noite. O Christian Douglas Souza, da cidade de Bilac, em São Paulo. De Tramandaí, Rio Grande do Sul, Fernanda Ferreira Gamba. Suzy Gonçalves de Souza, Francisco Antônio, está perguntando qual capítulo do Evangelho. Capítulo 11, item 13, meu querido. A Josiane Cavalcante também está conosco, a Ana Maria Machado Carneiro, o Valdir Nogueira Maia, de Jundiaí, um grande abraço aos nossos irmãos de Jundiaí. Rose Pedroso, dizendo aqui, para fazer bem ao próximo sem esperar recompensa. Esse é o ateu. Bom, vamos ver. Dilma Maria está conosco, Mário Brits Mandieta, dizendo que está acompanhando de Porto Alegre, Marisa Diegues, Nádia Oliveira, Ronaldo Oliveira Silva, enfim, tem muita gente boa conosco estudando o Plantão do Evangelho desta terça-feira, dia 31 de março de 2020. Vamos seguir aqui, vamos ler mais um trechinho do nosso amado Evangelho segundo o Espiritismo. Aqui está. Deixa eu achar. Deus nos criou para sermos felizes na eternidade. Entretanto, a vida terrestre tem que servir exclusivamente ao aperfeiçoamento moral, que mais facilmente se adquire com o auxílio dos órgãos físicos e do mundo material. Estela, o que você entendeu da vida terrestre ter que servir exclusivamente ao aperfeiçoamento moral? O material não entra nisso? Como é que é isso? Então, aqui na vida terrestre é uma escola, não é, André? A gente aprendeu que a gente veio para cá numa escola. A vida moral, a vida
material, ela é imprescindível. Aqui nós precisamos de todo o material para que a gente se sobreviva aqui. Mas é aqui também que nós vamos nos lapidar. O aperfeiçoamento moral aqui é imprescindível para que a gente troque e a gente vá aparando todas as arestas que nós precisamos para seguir o nosso processo evolutivo. Não é mesmo? É aqui que nós vamos trocar, é aqui que nós vamos interagir, é aqui que nós vamos encontrar afetos, desafetos, é aqui que nós vamos ter essa oportunidade de colocar em prática tudo aquilo que a gente vem aprendendo, encarnação, reencarnação por reencarnação. As condições materiais, as condições físicas, elas são imprescindíveis para que a gente esteja em dia aqui, para que a gente sobreviva, para que a gente tenha esse instrumento que é o nosso corpo físico, nosso instrumento para o nosso processo evolutivo. Agora, as condições morais, é aqui que nós vamos lapidá-las. É aqui que nós vamos colocar em prática tudo que a gente vem aprendendo. Nós pedimos a oportunidade da reencarnação para isso, para colocar em prática e melhorarmos. Lá no começo, lá na prece, não sei se você se lembra, mas a hora que eu coloquei que o Evangelho no Lar é uma oportunidade para que a gente melhore, para que a gente harmonize a nossa família, para que a gente harmonize o nosso lar e que a gente tenha a condição de nos melhorar. O Evangelho no Lar é um dos instrumentos para que a gente melhore a nossa condição moral. Né? Sem dúvida. Para a gente melhorar a nossa condição moral, para continuarmos na nossa jornada evolutiva. E aqui na Terra é onde a gente tem essa escola bendita para que a gente possa ir nos melhorando. A gente precisa aproveitar essa oportunidade, não é? Até porque a gente não sabe quando é que nós vamos conseguir voltar, né, Estela? Porque são 7 bilhões de criaturas, nós já percebemos, embora os estudos apontam que ainda há uma curva de crescimento da população da Terra, mas cada vez essa curva de crescimento ela vai perdendo força, não vai crescendo de forma tão abrupta. E estima-se que em poucos anos haverá um decréscimo da população do planeta. Ou seja, não vai ser fácil voltar, gente. Então, vamos aproveitar, vamos ficando por aqui, né? E vamos aproveitando o nosso máximo, vamos cuidando do corpício, fazendo uma boa alimentação, cuidando da cuca, né? Que a cuca é que mantém todo o organismo em paz e sereno, para que a gente possa aprender bastante aqui. E também tem a questão, essa que é a maravilha da doutrina dos espíritos, né? Que ela explica os porquês, ela traz a razão. Né? Quando os espíritos nos dizem que no universo só tem 3 coisas, Deus, espírito e matéria, aí nós começamos a entender por que a necessidade de passar pelo mundo material. Né? Porque se você for a João, quando Jesus diz que nós faríamos aquilo que ele fazia, né? e até mais, como é que vai fazer o que o Cristo fazia sem o conhecimento pleno da matéria? Né? Quando o Cristo realizava uma cura, não era um ato de milagre, mas sim um ato de conhecimento de biologia, de anatomia, de química, de medicina. E por que ele conhecia isso tudo? Porque ele venceu a matéria, né? Ele passou pela matéria, ele estudou as leis do mundo material à margem das leis do mundo espiritual, das leis divinas. Então, é aqui, nesse palco duro, que a gente consegue tirar as notas, pelo menos 7, né, Estela? Antigamente era 5, 6, mas acho que pelo menos 7 a gente tem que tirar para poder passar nas provas, difíceis provas para nós, ainda tão pequenos, não é? E 7 é uma nota azul, você está jogando bem alto, tá ótimo se for 7, André. Acho que a gente já tem instrumentos para isso, não tem, Estela? Para começar a tirar nota 7? Nós temos, e isso é uma responsabilidade muito grande, André, porque nós temos muito instrumento, nós estamos com muitas, nós tivemos muita oportunidade, estamos tendo muita oportunidade.
Veja bem, nós conhecemos o Evangelho, nós frequentamos uma casa espírita que nos dá muita base através dos estudos, da palestra, nós ouvimos a Rede Boa Nova de Rádio, nós temos uma TV Mundo Maior, quer dizer, nós estamos munidos de muitos instrumentos de estudos, nós temos muitas informações, não é? O que é que nós estamos fazendo com essas informações? Então, nossa responsabilidade aumenta muito mais, porque nós não podemos alegar ignorância. E isso aumenta a nossa responsabilidade. É isso aí, não é à toa que está lá no Evangelho, né? Muito se pedirá a quem muito tiver sido dado. E a nós foi dado informação. Sabe, Estela, quando eu estudava em colégio católico, Estela, você que está nos acompanhando através da TV, do rádio, da internet, nossa gratidão, eu me lembro que a primeira vez que eu estudei, ainda fazendo catecismo, né, primeira comunhão, estava lá em João, reconhecereis a verdade e ela vos libertará. Eu achei aquilo forte, poderoso demais, né? O conhecimento da verdade. E aí acho que é uma busca que eu fiz, que acho que todos nós... eu faço, e todos nós fazemos, para conhecer a verdade, né? Só que eu achava muito simples. Reconhecereis a verdade e ela vos libertará. Eu senti uma falta que eu não sabia entender exatamente o que era essa falta. E aí, depois que eu conheci a doutrina dos espíritos, né, que aí nós mergulhamos em estudar não só o espiritismo, mas outras crenças, outras filosofias, né? Eu descobri o Evangelho de Tomé, que é um evangelho apócrifo, ou seja, não é um evangelho aceito pela igreja, né? Não é um evangelho que foi incorporado na Bíblia, mas é um evangelho que foi encontrado, se não me engano, em 1947, na biblioteca de Nag Hammadi, no Egito, né? Ou seja, como ele foi um evangelho que passou milênios escondido, não alteraram esse evangelho, né? E este trecho de reconhecereis a verdade e ela vos libertará, ele é um pouco diferente no Evangelho de Tomé. Ele diz assim, reconhecereis a verdade e a verdade vai fazer você sofrer. E aí você se liberta. Aí fez todo sentido. Né? Porque é um sofrimento desgramado quando você está dirigindo, alguém fecha o teu carro, e você não pode nem mostrar o seu dedo do meio. É um sofrimento desgramado quando alguém te contraria e você não pode falar alguns impropérios. É um sofrimento enorme quando a preguiça te visita, mas, ao mesmo tempo, a obrigação faz com que você haja diferente. Depois desse conhecimento, a gente não consegue mais ser o mesmo, né, Estela? É verdade, a nossa responsabilidade aumenta. E isso traz uma reflexão para a gente muito grande, André, porque todo dia você tem um questionamento diferente. Todo dia você se questiona, porque a vida te testa todos os dias. Todos os dias você está sendo testado, porque todos os dias você tem um link para fazer com aquilo que você aprendeu, com aquilo que você estudou, com o evangelho daquela semana. Todo dia você tem um link para fazer e você está todo dia se testando, todo dia você precisa estar se observando e isso te traz uma responsabilidade maior. Não é para você ficar paranoico de estar todo tempo ficar ali, ai meu Deus, o que não é assim também, mas que aumenta a nossa responsabilidade, não tenha dúvida. Esse sofrer, né, que está lá, você reconhecereis a verdade, que está em Tomé, reconhecereis a verdade, e você vai sofrer com isso, é o sofrer do sermão da bem-aventurança, né? É o sofrer de você entender a lei e sair do seu lugar, né? É quase que, com muito carinho, um chute no glúteo que nós recebemos da espiritualidade, dizendo assim, vai, agora você tem instrumentos para isso. Né? Acelera, meu filho, acelera, minha filha. Né? Então, isso realmente é algo que nos deixa muito confiantes de que dessa vez é possível fazer diferente, porque a nossa fé agora ela se apoia em razão, né? E não só a fé pela fé, mas a fé por instrumentos que nós temos. Né? Geralmente, Estela, no primeiro dia de aula, né, do curso de doutrina, esse ano nós
não pudemos participar, mas, enfim, eu sempre pergunto para os alunos, né? Quem tem medo da morte aí? Né? E numa sala de 40 pessoas, 10, 15 levantam a mão e as outras 25 mentem, né? E aí, sempre nos ocorreu dizer, por intuição mesmo, né, que este medo que nós temos da morte é em função de que nós não tínhamos no passado uma ferramenta igual à doutrina dos espíritos, né? Então, nós chegávamos nesse momento morte, temendo o capeta, temendo o purgatório, temendo, enfim, temendo a nós próprios, né? E essa fé que se baseia em razão e que coloca essa caridade em curso, através da doutrina dos espíritos, é uma fé que nos diz, cara, você é filho de Deus, você é irmão de Jesus, você é pequeno, mas você está estudando, fique em paz, faz o teu. E aí a coisa fica bem mais tranquila da gente seguir. É isso, Estela? É isso mesmo, André. Essa questão de conhecer a verdade vos libertará, cada um tem a sua verdade, não é? Cada um tem a sua verdade. Mas a hora que nós descobrirmos a verdade, as coisas melhoram. Amar ao próximo como a si mesmo. Não é? Quando a gente perceber que eu quero para o outro, o que eu quero para mim, as coisas se amenizam um pouquinho. Aí as coisas começam a melhorar. Porque quando nós percebermos que a minha verdade não é aquela conveniente a mim, aí a minha verdade é aquela que melhora as coisas para mim, mas melhora para o outro também, aí as coisas começam a entrar no eixo. Enquanto a minha verdade for aquela que convém para mim e não convém para o outro, as coisas ficam bagunçadas. Mas a hora que aquela verdade que me liberta é aquela que serve para mim e serve para o outro também, as coisas se equilibram. É isso aí. Bom, a nossa querida Rosa de Franca está parabenizando aqui pelo Evangelho no Lar, está acompanhando todos os dias. Coisa boa, Rosa. Nossa gratidão. É muito importante a gente saber que tem pessoas aqui ao nosso lado, né? E se nós falarmos alguma bobagem, Rosa, manda mensagem, reclama, não deixa não, tá bom? Nossa responsabilidade é grande e a gente conta com amigos e amigas queridas como vocês. Nós temos aqui também Luiz de Santo André agradecendo, dizendo que está conosco. Gratidão, Luiz. Outra pessoa isso através do WhatsApp, tá, gente? O Evandro de Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, ele diz assim, exatamente o capítulo que eu ia ler hoje. Coincidência no Evangelho do Lar dele. Você sabe que nós temos uma amiga em comum, meu querido Evandro, que ela diz assim, Jesuscidência. Né? Então, não foi coincidência, foi Jesuscidência. Ele está dizendo mais aqui, eu era agnóstico, estou me aproximando do Espiritismo. Acho importante a caridade de qualquer forma. O mundo precisa. Essa é a opinião dele. Abraço a todos. Abraço, querido. Seja bem-vindo a essa doutrina libertadora. Bom, vamos ler mais um trechinho aqui de O Evangelho segundo o Espiritismo. Antes, eu preciso socorrer o meu cachorro, né? Porque ele está latindo aqui desesperadamente. Pronto, já passou. Né? Ele sempre participa do Evangelho, mas hoje ele resolveu ser rebelde. Então, vamos seguir aqui. Vamos ler mais um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, aonde diz: tereis, contudo, razão de afirmardes que a felicidade se acha destinada ao homem nesse mundo, desde que ele a procure não nos gozos materiais, mas sim no bem. Esse é um outro trecho, Estela, não sei se você concorda, que nas entrelinhas a gente vê muita informação, né? Porque quando a gente lê ele dessa forma, a gente quase que chega a crer que o convite não vivam o mundo material, né? Mas, no meu entendimento, o que nós não devemos é colocar o mundo material acima do mundo espiritual, né? É colocar o ter sobre o ser, né? É interessantíssimo o primeiro mandamento que Moisés nos trouxe no alto do Tabor, né? Ele nos diz: eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da casa de servidão do Egito. Não terá outros deuses diante de mim.
Primeira vez que eu estudei isso, eu pensei que Deus era ciumento, né? Falei, nossa, Deus não quer que a gente goste de outros deuses. Só Ele quer ser Deus e a gente vai gostar só dele, né? Ficou manco a informação. Aí depois, com a doutrina dos Espíritos e com um papo com um amigo espiritual, ele me disse o seguinte, o que Deus está dizendo é, não coloque deuses que podem te destruir acima do Deus amor, né? Ou seja, não coloque o Deus do medo, o Deus da vaidade, o Deus do orgulho, o Deus do egoísmo, o Deus da sensualidade. Não coloque. Coloque Deus em primeiro lugar, né? E o resto todo começa a se encaixar. Essa noção de colocar Deus em primeiro lugar, se nós conseguíssemos fazer isso, nossa encarnação estava ganha. Mas é difícil fazer isso, hein, Stella? É difícil, André, mas, por outro lado, eu acho que assim, é tão mais fácil fazer o bem do que fazer o mal, e a gente não descobriu isso ainda. Eu acho que assim, é tão mais fácil ser feliz do que não ser, não é? É que a gente está procurando pelo caminho errado. A gente não descobriu isso ainda. A hora que a gente descobrir, e eu estou falando e me incluo também nisso, né? Lógico. A hora que a gente descobrir que é mais fácil fazer o bem do que não fazer, a hora que a gente descobrir que é mais fácil ser feliz do que ser triste, como diz a música, a gente vai ser... Nossa, descobrimos o ouro. Porque, como fala aqui, né? A gente está procurando a felicidade pelo caminho errado. A gente está indo do lado material, a gente está indo pelo lado das paixões, a gente está indo pelo lado equivocado das coisas. E como nós falamos um pouco atrás aí, a gente está procurando as coisas muito nas paixões, a gente está procurando... Vamos olhar pelo outro lado um pouquinho, vamos olhar pelo lado da fé, pelo lado da caridade. Agora, com essa questão que nós estamos passando, essa dificuldade que nós estamos passando, olha a solidariedade das pessoas, como brotou, como surgiu, como de repente as pessoas resolveram ajudar, como de repente apareceu um monte de coisa, como de repente apareceu marmita para caminhoneiro, como de repente apareceu tanta coisa, não é verdade? Não pareceu fácil essas coisas, não pareceu... Então, a gente está equivocado, a gente está indo por um caminho equivocado. Nós estamos procurando a felicidade por um lado equivocado da vida. Se a gente parar um pouquinho e pensar, é muito mais fácil ser bom do que ser ruim. E a gente está teimando pelo caminho errado, a gente está teimando em ir pelo lado errado. Quando o caminho do bem está ali, olha, está mais fácil, mas a gente teima em não olhar. A gente tem que ir pelo material e não pelo espiritual. Né? Eu não sei aonde é que a gente se perdeu, sabe? Eu não sei onde é que a gente está esquecendo de Deus ou onde é que nós estamos procurando a felicidade, que nós não estamos achando. Eu acho que você foi extremamente feliz na sua colocação sobre o que esse momento pode trazer para nós, né? Eu tenho para mim, já disse isso aqui algumas vezes em outros programas, que o coronavírus é quase que o papai do céu dizendo assim, chega, parou, todo mundo para casa, né? De castigo, para pensar um pouco. Sabe aquilo que o pai fazia com a gente? Você vai para o teu quarto e vai pensar um pouco, né? E até porque no Sermão das Bem-aventuranças a gente enfrenta, né? Quando Jesus fala da bem-aventurança, bem-aventurados os que sofrem, ele não está em nenhum momento nos recomendando masoquismo, em absoluto, mas ele está nos recomendando que tenhamos esse sofrimento de colocar as coisas espirituais acima das materiais. É legal ter um carro bacana, é sensacional. É legal fazer uma viagem para a Europa, é maravilhoso. Agora, quando você sacaneia alguém, né, para poder fazer isso, existe uma lei em torno disso que vai te levar para um sofrimento que lá na frente você vai ter que dar conta disso, né? Então, é por isso que essa fé raciocinada tem condições de colocar a caridade em curso de uma forma muito mais rápida, vai por assim dizer, ou pelo menos muito mais efetiva. Stella, a Neidinha Moraes Ramos, ela fez uma pergunta aqui que eu achei
muito legal de você. Vou passar para você. Uma dúvida. Se estamos aqui para sermos pessoas melhores, e esse é o motivo da reencarnação, pessoas que passam por privações financeiras, elas têm a aprender algo que fez de errado em vidas passadas. Mas como é que ela vai aprender a valorizar o dinheiro se ela não tiver a oportunidade outra vez? É verdade, não? Que difícil. Mas eu entendo que essa privação que ela está passando agora pode ser uma bela oportunidade dela valorizar realmente, para que numa próxima vida ela se dê esse valor. A privação do material, a privação do dinheiro nesta vida não necessariamente faz com que ela tenha necessidade do dinheiro nessa vida. Ela pode estar tendo uma privação agora, mas está vivendo muito bem. Ela não precisa ter abundância do dinheiro para dar o valor para o dinheiro. Não sei se eu estou me fazendo entender. Ela pode ter uma vida muito boa sem ter abundância do dinheiro. Sim, sem dúvida. Dentro da privação, né, que ela está passando agora, dentro do pouco recurso material que ela está tendo nesta vida, ela pode ter uma vida equilibrada. Talvez o excesso, ela passou uma privação em vidas passadas, talvez o excesso nesta vida pode desencaminhá-la, e ela pode correr o risco de cair na tentação ou de cair em erro da polaridade contrária. Né? Ela passou uma privação e teve uma recaída pela falta, e ela pode ter a recaída pelo excesso. Então, talvez a privação nesta vida possa trazer um equilíbrio para ela, e ela ter uma vida muito tranquila com a escassez. Não necessariamente ela vai sofrer novamente pela escassez material. Ela pode saber lidar muito bem com essa falta, teoricamente, essa falta de recursos financeiros. Ela pode ter uma vida equilibrada com essa escassez e valorizar muito bem numa próxima vida. Não é? Ela pode ter numa próxima vida vir com uma abundância financeira, por exemplo, e saber valorizar esse dinheiro que ela vai ter, financeiramente estar bem, e gerar recursos, gerar emprego e tudo mais. Mas ela pode ter uma vida equilibrada, sem estar muito bem financeiramente, saber valorizar e tocar essa vida dela, essa reencarnação muito bem equilibrada. A parábola do jovem mancebo, ela é muito interessante para a compreensão deste mundo material e mundo espiritual, né? Para quem não se lembra, o jovem mancebo é um jovem que vai ter com Jesus, e ele, mentiroso, só ele, entre aspas, né, diz para Jesus: olha, mestre, eu faço tudo certinho, eu sou o cara, eu sou bacana, eu ajudo todo mundo, eu sou o cara, né? O que mais falta para eu chegar no reino dos céus? E aí Jesus, que conhece a cada um de nós intimamente, né, conhecia o jovem mancebo, ele faz um convite para ele, né? Olha, pega tudo o que você tem, dá aos pobres e me segue. Né? E o jovem mancebo caiu fora, falou: o quê? Você está maluco, isso não está no Evangelho. Mas o que está no Evangelho é que realmente o jovem mancebo não fez aquilo que o Cristo recomendou. Aí talvez algumas das nossas pessoas que estão assistindo, ouvindo a gente, falam: então quer dizer, se eu tenho dinheiro eu não posso, eu tenho que dar meu dinheiro? Não, em absoluta, claro que pode. Entretanto, Jesus sabia que aquele jovem não estava preparado para os recursos que ele tinha. Né? Quando a gente estuda o texto, nós vamos perceber que era um jovem rico. Naquela época, jovem era 15 anos. Com 15 anos, ele não tinha ganhado aquele dinheiro por seu esforço. Ou seja, ele tinha herdado aquilo. Né? Ele não tinha suado para ter aquilo. Né? E Jesus, com o conhecimento do psiquismo daquele espírito, sabia que aquele recurso, que aquela vida de luxo, vai por assim dizer, faria mal a ele. Né? Ou seja, o que nós estamos querendo dizer com isso? Na medida que o mundo vai avançando, nós não teremos esse desequilíbrio que a gente tem. Hoje, 1% da população da Terra é dono dos mesmos recursos que 99% da população da Terra.
Então, é um desequilíbrio absurdo, né? Ou seja, gente muito miserável e gente muito bilionária. Na medida que nós soubermos equilibrar as nossas vidas, colocando Deus e o espiritual em primeiro lugar e equilibrando entre o espiritual e o material, naturalmente esse descompasso, vai por assim dizer, vai deixando de acontecer e aí nós teremos encarnações bem mais tranquilas quanto às questões do uso da matéria, que é onde geralmente nós acabamos fazendo lambança. Vamos ler mais um trechinho aqui do Evangelho segundo o Espiritismo? Nós encontramos aqui: a história da cristandade fala de mártires que se encaminhavam alegres para o suplício. Hoje, na vossa sociedade, para serdes cristãos, não se faz mister nem o holocausto do martírio, nem o sacrifício da vida, mas única e exclusivamente o sacrifício do vosso egoísmo, do vosso orgulho e da vossa vaidade. Triunfareis se a caridade vos inspirar e vos sustentar a fé. Ou seja, Estela, nos parece que lendo esse trecho, o nosso trabalho é muito mais simples do que os cristãos dos primeiros anos, não é? É verdade. Naquela época, eles sofriam fisicamente, não é, André? A dor deles era física. Eles iam para o sacrifício físico felizes, porque, vamos lembrar na época dos cristãos, eles morriam por um sacrifício físico, mas eles não negavam que eram cristãos. Eles sofriam fisicamente. Hoje, o nosso sacrifício é moral, né? A gente está vendo aqui essa questão, é moral. Hoje, dificilmente a gente sofre fisicamente essas dores, mas hoje nós nos embatemos, nós sofremos com as questões morais, o orgulho, o egoísmo, né? Essas são as nossas dores hoje, não é? Então, o que ele está dizendo aqui no Evangelho é que nós não temos mais essas questões físicas, nós não passamos mais por essas dores físicas. Hoje os nossos embates são morais. Hoje nós temos que brigar com o nosso orgulho, nós temos que brigar com o nosso egoísmo, nós temos que nos debater com isso, não é? Hoje nós não passamos mais por aquelas dores do Holocausto, por aquelas situações, mas as nossas questões hoje são os nossos duelos mentais. Vamos ter que nos trabalhar com essas questões, né? A Aline M, ela tá no Facebook, ela está fazendo uma contribuição bem bacana com a gente, Estela. Ela está dizendo aqui, ó, para ser um homem de bem, não precisa de religião ou rótulos. É isso mesmo, querida, a gente não precisa, a gente precisa de amor, né? O que o texto do Evangelho está apresentando não é a necessidade de termos um rótulo ou uma religião para poder fazermos a caridade de Jesus, mas sim a fé, né? Está cheio de gente que não vai em igreja nenhuma, não vai em centro espírita nenhum, né? Mas se apoia em estudar e crer nessa vida extrafísica, né? E fazer a sua parte no mundo. Isso que nos impulsiona a sermos criaturas melhores. Sônia Santos mandando um abraço, Adélia Freitas diz que está vendo pela TV, Maria da Graça Ferreira dando boa noite, Jason Cruvinel dizendo que crença é diferente de religião, sem dúvida nenhuma, Jason. Francisco Severo está nos dando boa noite. Adélia Freitas está dizendo que todas as terças-feiras, às 20 horas, eles fazem, a família dela faz o evangelho em casa, ou seja, daqui a pouquinho estará fazendo o evangelho de novo, Adélia, que coisa boa. Massi Maldini fazendo aqui um gratidão a Kardec, né? Aliás, já havia me esquecido, mas hoje faz 151 anos que o nosso amado codificador voltou para a espiritualidade, né? Dia 31 de março de 1869, há 151 anos atrás, a espiritualidade entrava em grande festa. Afinal de contas, o codificador da doutrina espírita estava voltando para o lar verdadeiro. Analina Maria de Sales está nos dando boa noite.
Sônia Maria Oliveira, um abraço fraterno lá do Rio de Janeiro, abraço, querida. Fernanda Ferreira Gamba, doutrina que me encontrei, é minha força, minha certeza. Busco cada dia ser uma pessoa melhor através dos ensinamentos de Jesus. A cada evangelho no lar, me sinto blindada e fortalecida. Coisa boa, Fernanda. É isso aí. Parabéns, querida. Marisa Diegues está dizendo que está adorando, viu, Estela? Que bom. Neide Seschini, Paula Freitas, Marli Madalena. Olha quem está conosco aqui, Estela. Adriana Galo. Que bom, que saudade de você, Adriana. Um beijo, querida. Pois é, Adriana, estamos juntos, porém separados. Mas daqui a pouco estaremos juntos novamente. Fânia da Silva Maia, mandando um abraço, dizendo gratidão. Marilise Macuglia, muito obrigado pelo evangelho, nós que agradecemos, querida. E já que tem tantas pessoas falando muito obrigado, é importante que nós tenhamos condições de dar este muito obrigado e esta gratidão a quem de fato nós devemos dar este muito obrigado e esta gratidão, que é Jesus, nosso mestre amado, e a Fundação Espírita André Luiz. Não fosse a Fundação Espírita André Luiz, nós não teríamos condições de fazer o trabalho que nós estamos fazendo, né? E tudo isso tem um custo, gente. TV, rádio, satélite, engenheiro, advogado, funcionário, aluguel, enfim, uma quantidade enorme de custos, e nós não temos patrocinadores, ou melhor, temos sim, você é o nosso patrocinador, você que percebe que a doutrina dos Espíritos precisa ser levada a todos os lares e mentes e corações da Terra para que nós tenhamos condições de acelerar a nossa evolução. Por isso, nós vamos fazer um grande convite a você que faça um enorme investimento neste planeta, através do Amigos da Boa Nova, né? amigosdaboanova.com.br. Visita o site, vê como é que você pode ser o patrocinador desta obra de amor do Cristo, né? E nos sites da TV e da rádio também é possível você conhecer. Se você não pode fazer uma doação, uma associação mensal, não pode ter esse compromisso, mas de repente quer fazer uma doação espontânea, pelo site você pode nos ajudar. Lembrando que a Fundação Espírita André Luiz não tem dono, né? A Fundação Espírita André Luiz é gerida por um conselho, né? Que parte da obra social, da grande obra social, Centro Espírita Nosso Lar, Casas André Luiz, né? As Casas André Luiz é formada por um grande conselho. Deste conselho saem os diretores voluntários da Fundação Espírita André Luiz. Você pode auxiliar a Fundação a fazer o bem, pode ligar também para o 11 2458 3214. 11 2458 3214 ou 11 97261 0272. 11 97261 0272. De Cabralha Paulista, a Ivete está dizendo que está nos acompanhando. Coisa boa. Bom, estamos já nos encaminhando praticamente para o finalzinho do nosso estudo, Estela, e eu queria que você fizesse as suas considerações acerca desse importante estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, a fé e a caridade. Olha, André, eu gostaria de colocar uma questão sobre a fé. Muitas pessoas dizem que fé é ter confiança, não é? Eu iria um pouquinho além. Eu diria que fé, mais do que ter confiança, fé é acreditar. Eu acho que acreditar, sabe? Eu acho que é mais do que ter confiança. Acreditar é você realmente entregar isso, sabe quando você confiar, você fala, poxa, eu confio que as coisas vão dar certo, mas acreditar é você ter uma certeza muito mais forte do que só confiar. Porque às vezes você fala, eu confio nisso. Mas confiar, as coisas podem acontecer ou não. Mas acreditar é você colocar todo o seu amor, todo o seu desejo naquilo.
Então, eu peço que as pessoas realmente tenham fé nas coisas, sabe? Tenham fé em Deus, tenham fé naquilo que elas fazem. Então, se vai praticar a caridade, realmente pratiquem de todo o seu coração, de toda a sua boa vontade, para que aquele ato realmente as façam felizes, para que aquele ato realmente traga felicidade a ela. Porque fazer pelo fazer vai passar, vai trazer uma felicidade muito momentânea, só naquela hora, naquele momento que ela vai lá e faz, e depois passa, depois esquece. Agora, quando você faz acreditando que aquilo vai trazer alguma coisa, algum benefício para o próximo, aquilo fica em você. Aquela felicidade, ela perdura, né? Então, você é um estado que vai te trazer uma alegria para sempre, você vai vivenciar aquilo. Então, sua fé é que você realmente acredite naquilo que você está passando, naquilo que você está sentindo, né? Não apenas confie, porque a confiança às vezes você perde, né? E o acreditar é muito mais, te fortalece mais, não é mesmo? Eu penso dessa maneira, eu acho que é uma maneira que a gente se sente mais fortalecido nas nossas ações, não é? Então, eu acho que a gente tem que no momento desse, a gente precisa acreditar mesmo e se fortalecer muito nas nossas ações. Eu acho que é assim que a gente vai conseguir o nosso processo evolutivo. E o Evangelho no Lar, não é, André, que é o que nos fortalece. É isso aí. Você estava falando agora, Estela, eu me lembrei de um fato que aconteceu quando eu estava fazendo o curso de expositor nas Casas André Luiz, e não por acaso você era expositora que estava cuidando da gente naqueles 2 anos de curso, né? E eu me lembro que um dia no final da aula, o seu Albano, o querido seu Albano, levantou a mão e falou assim: olha, eu não acredito em espiritualidade, né? E Deus não existe. E aí terminou a aula naquele dia e ele não deu a resposta. E eu me lembro que eu passei a semana inteira tentando matar aquela charada. Como é que um homem que estava há tantos anos trabalhando no Centro Espírita Nosso Lar, Casa André Luiz, disse que não acreditava em espiritualidade e que Deus não existia, né? Aí passou uma semana inteira, na próxima sexta-feira ele veio explicar para a gente. Eu não acredito, eu sei, porque acreditar é diferente de saber, né? Eu sei que o mundo espiritual existe. Eu sei que a minha fé se apoia em razão, que a minha fé se apoia no conhecimento das leis universais que nos foi trazida pela doutrina dos Espíritos. E Deus, então, foi brilhante. Ele não existe, porque existir pressupõe começo, meio e fim. E Deus não existe. Deus é, sempre e sempre será, né? Esse dia foi um dia inesquecível na minha vida e eu espero que para todos vocês que nos acompanham, nós possamos ter aqui ao longo dessa uma hora, um bom trabalho, levando o Evangelho à tua vida, até a sua casa. Nós vamos agora fazer uma vibração rapidinha para que todos nós possamos buscar essa inspiração e esta energia que nós podemos direcionar aos sofredores da Terra, né? Então, aqueles que se sentirem mais confortáveis podem cerrar seus olhos, né? Se por acaso alguém quiser colocar um copo com água, lembrando que isso não é ritual, né? Em absoluto, o Espiritismo não tem ritual. Você colocar um copo com água, a tua fé vai fazer com que os eflúvios divinos possam ser depositados naquela água, né? Então, vamos vibrando muita paz, muito amor para todos lá, imaginando que nesse instante Jesus faz uma grande asepsia nos nossos leitos, nas nossas roupas. Vamos vibrando amor para aqueles que conosco ombreiam essa caminhada, que eles possam abrir seus corações e mentes para essa mensagem de amor que Jesus nos deixou. Vamos vibrando também para os nossos irmãos e irmãs que nesse momento estão acometidos por este vírus, que possam passar por esse momento da melhor maneira possível, não só essas criaturas, não só esses irmãos,
mas como os seus familiares. E, por fim, vamos vibrando também a todos os profissionais de saúde, estes grandes guerreiros da paz que estão na linha de frente, cuidando daqueles que sofrem. Que Jesus abençoe a todos eles. Muito obrigado, Estela. Espero que você tenha uma ótima noite. Obrigada, André. Obrigada a todos. Que você também tenha uma ótima semana e todos aqueles que nos prestigiaram nessa noite. Um beijo a todos. Muito obrigado a você que nos acompanhou. Continua conosco, TV Mundo Maior, Rede Boa Nova de Rádio, o seu centro espírita aberto 24 horas por dia. Beijo no coração. Você acompanhou Plantão do Evangelho no Lar.